Bom, então vamos partir para a solução. Queremos encontrar esse ângulo aqui, na condição de que a bissetriz interior com a bissetriz exterior forma um ângulo de 50 graus. Bom, então vamos lá. Meu objetivo é encontrar o ângulo interior A. Coloquei essas figuras assim, parti em várias, para ficar mais clara o que queremos fazer. Bom, vamos identificar no triângulo ABC, que é o que eu tenho que considerar, considerando o triângulo ABC, esse triângulo aqui, eu vou prolongar a reta BC, ok? E aí eu pergunto, o ABC é um ângulo, esse aqui é um ângulo interior, onde a bissetriz interior será a reta BD. E aí considere esse triângulo, ABC. O que significa bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo no meio, divide o ângulo em duas partes iguais. Então, eu pego esse ângulo interior, B, e vou dividi-lo no meio. Dividindo no meio, eu tenho essa semirreta BD. Essa semirreta é o que chamamos de bissetriz interior desse ângulo B aqui, Então, assim, se dividiu no meio, significa que essa medida aqui, que eu vou chamar de beta, é igual a essa de baixo aqui, que eu vou chamar de beta. Então é isso, bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Beleza. Agora, olha para o ângulo AC, e aí eu vou prolongar essa reta BC e vou pegar um ponto E. Esse ângulo ACE é o que chamamos de ângulo exterior. E o que vem significar bissetriz externa. Então, esse ângulo aqui é o ângulo exterior. E bissetriz externa significa uma semirreta. Vou pegar do vértice C e vou dividir esse ângulo na metade. Ou seja, vou dividir em duas partes iguais, duas partes com a mesma medida. Então, a bissetriz exterior é essa semirreta CD aqui. Tudo bem? Então, temos nessa questão da Unesp o conceito de bissetriz interior e o conceito de bissetriz exterior, ou bissetriz externa e bissetriz interna. Tudo bem? Fica claro isso? Que a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais? Show! Beleza. E aí, afirmo o seguinte, que essas duas bissetrizes, ou seja, essa semirreta, que é a bissetriz interior, com a bissetriz exterior, ou seja, essa outra semirreta, forma um ângulo
de 50 graus. Então, formou um ângulo de 50 graus. Beleza, Carlos. Isso aqui foi dado na questão. Bom, agora, considerando esse triângulo, eu preciso partir para os passos. O primeiro passo é olhar para o triângulo ABC e eu vou pegar um conceito que é o ângulo externo. Bom, a medida do ângulo externo, de um ângulo externo de um triângulo, é a soma das medidas dos ângulos não adjacentes a ele. Então, como exemplo, o triângulo ABC, o ângulo externo é esse daqui. O ângulo externo não é o ACE. Então, a medida dele será igual à medida dos ângulos a ele não adjacentes. Ou seja, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de 2β, por causa que eu já estou pegando da questão, mais a esse ângulo aqui, ó, mais a medida de alfa. Tudo bem? Bom, legal. Desse teorema, teorema do ângulo externo, eu vou partir para a resolução. Então, do teorema do ângulo externo, observe que eu vou chamar aqui de E, aqui de E. Esse ângulo aqui que eu procuro, vou chamar de alfa. Então, do teorema do ângulo externo, novamente, E mais E, a medida dele, é igual à soma dos ângulos não adjacentes. Beta mais beta, mais alfa. E mais E, 2E. Isso é igual a beta mais beta, 2β, mais alfa. Então, passando esse 2β para o outro lado, eu tenho que alfa é igual a 2e menos 2β. E colocando em evidência o 2, porque aparece aqui e aqui, 2 multiplica e menos beta. Primeira expressão que eu encontrei. Legal. E isso no triângulo ABC. Agora, vou olhar para o triângulo formado pelas duas bissetrizes, ou seja, vou olhar para esse ângulo que foi dado e para esse triângulo como um todo, ou seja, o triângulo BCD. Olhando para esse triângulo, temos o seguinte, novamente, pelo ângulo externo, se eu pegar esse ângulo aqui, externo, então vou pegar a medida dele e será igual a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Já já eu comento o que significa não adjacente. Mais 50. Legal. Aqui não está E menos beta. Eu vou colocar em função de E menos beta. Ou seja, eu vou passar esse beta para o outro lado. Então, E menos beta é igual a 50. Tudo bem? E aí eu vou substituir essa segunda expressão aqui na primeira. Substituindo 2 em 1, vem alfa
é igual a 2, que multiplica E menos beta. Quem que é E menos beta? Aqui, ó, é 50. Então, alfa, galera, será 2 vezes 50, 100. 100 graus, na unidade de graus. É isso aí. Então, do teorema do ângulo externo, que a medida de um ângulo externo de um triângulo é a soma das medidas dos ângulos não adjacentes a ele, né? O que é ângulo adjacente? Dois ângulos adjacentes, como vimos em algumas aulas anteriores, é dois ângulos que compartilham de um mesmo lado e os interiores são disjuntos, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Apenas o lado em comum e o vértice. Tudo bem? Ângulo externo também é legal, por curiosidade, notar que vamos chamar esse aqui de θ. Se eu pegar esse ângulo externo mais o que está do lado dele, θ mais, digamos, gama, a soma deles será 180 graus, visto que esses dois ângulos são suplementares. E mais além, essa semirreta é oposta a essa, portanto, temos que esses dois ângulos são suplementares. E aí eu poderia encontrar o gama, né, passando o θ para o outro lado, que é isso daqui, 180 menos o θ, visto que ele é o suplemento do ângulo externo. Legal. Eu resolvi essa questão primeiro assim, né, pelo teorema do ângulo externo, e também é possível resolver de outra forma, montando o sistema, claro, dos ângulos internos, né? Então eu pego os ângulos internos desse primeiro triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, né? Coloco, e depois eu pego o outro triângulo, esse triângulo aqui, ó, o BCD, né? O ponto D aqui, que é 50. Vou olhar para esse triângulo, também pegar os ângulos internos, é igual a 180 graus, e aí eu chego na mesma solução. Legal? Daqui a pouco eu gravo outro vídeo com outra resolução, para não ficar extenso esse vídeo. Legal, galera?